Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1, está escrito: Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam essa recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Nessa sequência, ao Sermão do Monte, nós agora entramos na disciplina espiritual da esmola, da generosidade, da contribuição às pessoas que passam por necessidade. E aqui Jesus nos ensina que é importante nós fazermos as obras de justiça, sim, aos outros, contudo, sondando nosso coração para ver se o que nós estamos fazendo é para sermos vistos pelos outros ou para que nós possamos ter a nossa recompensa com o nosso Pai. O Senhor é claro em dizer aqui para nós evitarmos praticar essas obras de justiça diante dos outros para sermos vistos. Aqui Jesus vai denunciar a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos que faziam na época esmolas, grandes ofertas, contudo para serem vistos, para que os outros pudessem louvar a eles. Eles tocavam trombeta nas sinagogas, eles faziam questão de serem vistos, para que assim eles recebessem a recompensa. E o Senhor aqui é claro, quando nós fazemos algo para sermos vistos, a nossa recompensa então já é nos dada, que é o elogio dos outros. Mas existe uma recompensa, um galardão maior, que é a glória que Deus, nosso Pai, é capaz de nos dar a recompensa que Ele nos dá. Por isso que é tão importante nós, quando fazemos algo, que a nossa mão direita não seja evidente para que a mão esquerda veja. É o que Jesus aqui nos dá, essa metáfora, uma comparação para a nossa obra de justiça. Versículo 5 vai ser o ensino a respeito da oração. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore a seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Aqui o Senhor vai nos ensinar a respeito da oração. Primeiramente, ele vai falar sobre o que não fazer ao orar, que é a hipocrisia, que é, mais uma vez, assim como a esmola, nós não devemos fazer as esmolas como uma forma de autoexaltação de nós mesmos, mas é uma forma de ensinar que a oração é uma conversa diária que nós temos com o Senhor. Não é para ir nas praças e para lugares de evidência para buscar que as pessoas vejam nós como pessoas espiritualizadas, não. É realmente entrar no quarto, Mateus 6,6 aqui vai falar, no secreto. E nosso Pai que nos vê em secreto vai nos dar recompensa. Nós temos a diferença com aqueles que não entendem a revelação de Jesus como aquele que nos dá o acesso ao Pai. Os gentios que não têm essa revelação vão fazer vãs repetições. Mas nós que entendemos que Deus é Pai, não precisamos fazer vãs repetições. Porque o Pai conhece as nossas necessidades. Assim como o Filho, ao falar apenas uma coisa, nem precisa falar às vezes, o Pai já vai saber o que o Filho precisa. Da mesma forma também o nosso Pai, que é o Deus. Então nós não precisamos fazer vãs repetições. Basta nós entrarmos no quarto, buscar o Senhor em secreto, que Ele vai nos dar a recompensa. Não precisamos fazer vãs repetições. Não precisamos fazer como aqueles que não entendem que Deus é Pai. E no versículo 9 o Senhor vai falar sobre uma oração muito importante, que é a oração modelo do Pai Nosso. Portanto, orem assim, versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Aqui é uma oração perfeita. Muitas pessoas pensam... Existem duas divisões principais. A primeira divisão é que Jesus nos ensina a oração que deve ser orada. Então, devemos orar exatamente todas as palavras. E uma outra forma de pensar é que é um modelo, é uma base de oração. Então, quando nós vamos orar, devemos seguir esse modelo. Então, independentemente daquilo que você pensa como mais correto ou não, essa oração, a oração do Pai Nosso, certamente tem muitas coisas a nos ensinar. Jesus inicia a sua oração
falando sobre o Pai. Muitas pessoas olhavam para Deus. No Antigo Testamento falavam sobre o soberano, o Altíssimo, mas o Senhor inicia essa oração de forma simples. A petição de um filho, falando que o Pai é nosso. Não é meu Pai, não é meu Deus, mas é o Pai nosso. Então a oração não é apenas individual, no secreto, mas também nos traz a importância da coletividade, do Pai que é nosso. Então o Pai é nosso e está no céu, ou seja, ele não está como leviano, de forma leviana conosco. Não está, não podemos esquecer que Deus é santo, que Deus está no céu. Mais pra frente vai falar sobre a santidade de Deus. Então é reconhecer que Deus, que o nosso Pai é Deus e que precisa sim de reverência, porque Ele está nos céus e Ele é alguém que está além de nós. Então, Jesus continua falando, santificado seja o seu nome, ou seja, a importância de nós reconhecermos a santidade de Deus, reconhecemos que Deus é santo, que Ele é separado de todo pecado. Depois vai falar sobre vir o reino dos céus, ou seja, se Deus está transcendente, que está além da matéria, que está além do nosso reino, está no reino dos céus, agora o Senhor Jesus pede para que o Senhor se manifeste, ou seja, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, ou seja, nós decidimos nos sujeitar à vontade de Deus, que é agradável, que é perfeita, que é boa, agradável e perfeita. Depois vai falar na terra como no céu, ou seja, é importante nós buscarmos alinhar a terra com o céu, buscar alinhar as coisas que ocorrem na terra com aquilo que já está no céu, porque a vontade de Deus é a melhor coisa que nós temos para buscar, não é mesmo? No versículo 11 vai falar sobre o pão nosso de cada dia, ou seja, buscar satisfazer nossas necessidades em Deus, retomando aquilo que o Senhor fala sobre os gentios. Nós não somos como gentios que fazem vãs repetições acreditando que assim Deus vai nos ouvir, não, basta apenas falar, Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus vai nos saciar com aquilo que é necessário. Ele vai nos dar o pão de hoje. E basta cada dia essa necessidade. Jesus vai falar isso mais pra frente. O pão de hoje é necessário. Assim como os hebreus tinham o maná a cada dia, também o pão de hoje o Senhor vai nos dar. Amanhã, mais uma vez, Ele vai nos dar. Depois de amanhã também, Ele vai nos dar a provisão. Basta confiarmos nele. Depois, Jesus pede sobre o perdão das dívidas. O perdão, algumas versões falam sobre o perdão aos pecados. É tão importante nós reconhecermos a importância de nós perdoarmos aos outros como evidência do perdão que nós já recebemos de Deus. Ou seja, se nós não perdoamos os outros, nós então não compreendemos que nós já fomos perdoados por uma tão grande dívida com o nosso Pai, que foi o pecado. Depois, Deus, Senhor Jesus, o Deus em pessoa, vai nos falar sobre não cair em tentação, para nos pedir a proteção, para não permitir que nós sejamos livrados do mal, primeiramente, né, no final, versículo 13, e também para que nós não caiamos em tentação, buscando uma vida de santidade. Algumas versões vão trazer essa parte final, que é a doxologia, ou seja, uma aclamação, um louvor. Outras versões, não. Por isso que a minha que está aqui, a Nova Almeida atualizada, vai trazer em colchetes, como sinal de que as versões mais antigas não trazem. Mas, independentemente se for algo que estava no original ou não, é algo a ser ensinado, porque conclui com uma doxologia, ou seja, se a oração inicia com o Pai Nosso, depois vai falar sobre Deus sendo aquele que tem o reino, ter a glorificação para Ele, seja o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. E amém aqui é o que assim seja, ou em verdade, é a confiança que nós temos que Deus, nosso Pai, vai nos ouvir. No versículo 14 se conclui então a parte da oração. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Lembre-se da parte das dívidas que eu li na oração do Pai Nosso. Aqui o Senhor vai aprofundar ainda mais isso. Porque se nós não somos capazes de perdoar aos outros que fizeram coisas ruins para nós, então nós não entendemos que Deus, em Cristo Jesus, já nos perdoou de algo ainda pior, que foi o pecado, que foi a ofensa contra Deus. Então, nós precisamos sim perdoar os outros, precisamos livrar da culpa, do peso, que é não liberar o perdão. Que o perdão não é anular ou aceitar aquilo que o outro está fazendo, não. É entender que o outro fez algo errado, mas se libertar desse peso, se libertar da culpa, se libertar para você seguir em frente, realmente. O versículo 16 vai falar sobre a importante disciplina espiritual do jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai secreto. E o seu Pai, que vê em secreto,
e dará a recompensa. Jesus nos ensina que a nossa vida de devoção precisa ser uma vida sincera, uma vida genuína, honesta, não uma vida de aparências, não uma vida de buscar aos olhos dos outros. Não, aqui Jesus, na disciplina do jejum, vai falar que quando nós jejuarmos, não é para nós ficarmos com aparência triste, ou ficarmos com aparência de buscar santidade, buscar com só o nosso rosto desfigurado, falar, não, estou em jejum, então não fale comigo. Não, Jesus fala que a vida de devoção é uma vida no cotidiano também, uma vida de alguém que lava o rosto, uma vida de alguém que está com a cabeça erguida, uma vida de alguém que é comum, uma vida de alguém que trabalha, alguém que vive com essa família, mas que também entende a importância da devoção diária, devoção contínua. Então, isso é o princípio do jejum é trazido por Jesus. O princípio do jejum não importa, o jejum de alguém que não é alguém que desfigura o rosto para mostrar que está jejuando. Na verdade, é o jejum de alguém que entende que essa recompensa melhor não é, sua recompensa maior não é a dádiva, a glória dos outros, mas essa recompensa maior é o princípio do jejum, o propósito do jejum principal, que é a presença de Deus. Nós não jejuamos para ser abençoados por Deus, na verdade nós jejuamos para ter a presença de Deus. Por nós já sermos abençoados por Deus, então nós jejuamos porque nós entendemos que ao jejuarmos nós estamos enfraquecendo a nossa carne, nós estamos tornando-nos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós estamos buscando a Deus, estamos abrindo mão de algo bom, que é a comida, que é o alimento, para algo ainda melhor, que é a presença de Deus, a vida de comunhão, de devoção intensa com Deus, que é o nosso Pai. No versículo 19, fala sobre os tesouros no céu. Não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aqui eu faço a pergunta: qual é a sua intenção? Qual é aquilo que você mais, o que é aquilo que você mais busca em sua vida? Isso vai evidenciar aquilo que está no seu coração. Jesus vai falar aqui que nós não devemos acumular tesouros na terra, porque aqui a traça e a ferrugem é uma comparação às fragilidades nas quais o dinheiro, as riquezas passam. As flutuações do mercado, a economia. Então, se nós colocamos a nossa felicidade, o nosso prazer, a nossa satisfação na riqueza, que é algo vão, algo fútil, como o autor de Eclesiastes fala, o rével é uma névoa, um vapor, algo que hoje está bom, mas amanhã não necessariamente vai estar. Se nós colocamos nosso tesouro aí, o nosso coração, nós depositarmos nisso, nessas riquezas, então nós não entendemos aquilo que Jesus vai falar que é a maior coisa principal, que é a presença de Deus. Então, mais importante do que juntar dinheiro, riquezas na terra, sim, é importante juntarmos, buscar provisão financeira, buscar ser próspero, porém, mais importante do que isso, é buscar juntar dinheiro, riqueza no céu. E não é claro que lá no céu não tem uma conta bancária, não tem Nubank, não tem Inter, não. Lá no céu, aqui eu falo sobre galardão, a recompensa. Não é claro na Bíblia sobre o que é de fato galardão, mas algo que pode ser dito aqui. Se hoje nós fazemos coisas para nossa própria glória, se nós fazemos coisas com a ótica do pecado, que se o pecado está presente, como vai ser na glória quando nós não tivermos mais a presença do pecado? Quando tudo aquilo que nós fizermos vai ser para a glória de Deus. Então é como uma recompensa de alguém que vai estar talvez mais próximo de Deus, segundo aquilo que ele vai fazer. A salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, não existe obra na salvação. Mas uma vez que nós somos salvos, Jesus vai falar aqui sobre o galardão, sobre a recompensa daqueles que ajuntam, que entendem que existe um tesouro ainda maior. Existe uma preciosidade ainda maior em trabalhar para o reino, em fazer a justiça ao reino, em realizar obras e juntar suas riquezas para o céu, onde a ferrugem e nem não corroem e onde o ladrão não nos rouba. Vamos concluir então falando sobre a luz do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Nós concluímos, então, o capítulo 6, versículo 22 ao 24, falando sobre a luz do corpo. Os nossos olhos são a luz do nosso corpo, porque tudo aquilo que nós percebemos vem a partir daquilo que nós entendemos como sentidos. Então, quando nós temos nossos olhos bons, ou seja, se a nossa intenção do coração ao olharmos algo, ao nós recebemos um estímulo que está fora de nós, for uma intenção
boa, então a resposta que nós daremos a esse estímulo será uma resposta boa, uma resposta agradável. Contudo, se nós não nos debruçamos na palavra, nas escrituras, diariamente, para entender qual é a mentalidade de Deus, qual é a vontade de Deus, então quando nós tivermos um estímulo ruim, nosso coração, que já vai ter uma intenção ruim também, uma intenção impura, então todo o nosso coração vai ser trevas. Isso é aquilo que Jesus vai falar aqui. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom. Mas se nossos olhos forem trevas, também tudo aquilo que nós pensarmos será treva. Ou seja, a importância de nós estarmos sempre em contato constante com a luz, com as escrituras, para que assim, quando nós vermos algo, nós teremos uma intenção boa em nosso coração. Depois nós concluímos falando sobre servir a dois senhores. Ou seja, Jesus vai comparar o dinheiro, a riqueza, com o senhor. Mamão, o senhor das riquezas, é um grande senhor, grande, entre aspas, que muitas pessoas servem, infelizmente. É aquela pessoa que busca a riqueza acima de todas as coisas. Vocês viram aqui, para nós não acumularmos tesouros na terra. Mas quando a pessoa não entende que o maior tesouro não está na terra, mas está no céu, então essa pessoa passa a andar sob o senhorio de Mamão, o senhor das riquezas. Não é possível andar sobre dois senhores. É preciso escolher ou estar sob o senhorio de Jesus ou estar sob o senhorio de Mamão. Que nós possamos então entender a importância disso, praticar todas as verdades aqui, fazer nossas obras de justiça, dar esmolas, ser generosos sim, mas sondando nosso coração, para ver se nós queremos autoexaltação ou se nós queremos realmente ajudar os outros. Depois nós vemos sobre a oração verdadeira, sobre a oração de alguém que entende que Deus é Pai. Por fim, nós vemos sobre o jejum, a importância de nós usarmos essa disciplina espiritual para buscar uma vida de devoção maior e entrega ao Senhor. Depois nós vemos sobre os tesouros no céu, a importância de nós buscarmos juntar tesouros, o galardão, a recompensa na eternidade. E por fim, nós entendemos que a luz do corpo é nossos olhos e nós precisamos olhar tudo com uma intenção boa, nosso coração. E depois nós vemos que o nosso Senhor maior, nosso Senhor precisa ser Jesus e não as riquezas. Que você possa ser edificado com esse vídeo, curtir, comentar, compartilhar, escrever, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas palavras de sabedoria.